Glória a Deus. Nesse momento eu convido toda a igreja para ficar de pé. Nós vamos render ao Senhor com esta canção. Que você possa fechar os seus olhos e possa sentir Deus falando com você nesta noite, querido. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que, igreja? É o que deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer, Senhor, que eu estou apaixonado por Ti. Aleluia. Senhor, Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Contigo, ó Senhor, oh leva-me, leva-me além. Minha vida flua mais da Tua unção, do Teu poder. Render a Ti adoração. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra Te dizer que estou apaixonada cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Oh, leva-me além, Senhor. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida mas o Teu poder. Leva-me além, leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor.
leva-me além. Leva-nos além, Senhor. Leva. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder. Mais do teu poder. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, antepenúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 em diante. Apocalipse 20, verso 11 em diante. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos e pequenos, e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pode fechar a sua Bíblia. Meus irmãos, eu tinha anunciado aqui na igreja que hoje eu falaria aos irmãos acerca do juízo final. Hoje em dia, pouco se ouve pregar sobre o Apocalipse. Pouco se ouve pregar sobre o Apocalipse. E o Senhor colocou no meu coração o desejo de falar aos irmãos sobre o juízo final. A Bíblia, ela vai falar em muitas partes, em diversos versículos, que o nosso Deus, Ele é um Deus de julgamento. Ele é um Deus de julgamento. Se alguma coisa a Bíblia ensina, é que Deus vai julgar o homem. Repetidas vezes, Jesus avisou sobre o julgamento. Mateus 11:22, por exemplo. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. No dia do juízo. Nós vamos ver em Mateus 12:36. De toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus 13:41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto fala de juízo. Lucas 12:2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Isso se dará nesse dia do juízo final. João 5:22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Note que em variadas passagens, a Bíblia está mencionando sobre um julgamento. Em todo o Novo Testamento, os apóstolos também, não apenas Jesus, mas os apóstolos também, eles ensinaram
que haveria um momento de julgamento. Atos 17:31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou. Romanos 2, 5 e 6. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, ou segundo as suas obras. Tessalonicenses 1:8. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando desse juízo. Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso, o juízo. Hebreus 10:27, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Pedro 4:5, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Apocalipse 6, os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, o dia do juízo. Quem é que prevalecerá? Estas são apenas algumas passagens bíblicas que apontam para um juízo um dia de juízo que vai acontecer, um julgamento que vai acontecer. Virá o dia em que Deus reunirá de toda a terra, pequenos e grandes, pobres e ricos, negros e brancos, sem distinção de raça, sem distinção alguma. Ele trará a juízo um povo. Agora, eu estou me referindo, o texto que li em Apocalipse fala do juízo final. Daqui em diante, haverão pelo menos 13 grandes eventos escatológicos. Nós estamos vivendo hoje momentos que antecedem a vinda de Jesus Cristo, ou o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo um momento em que os sinais da volta de Jesus, os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja, eles estão todos se cumprindo, eles estão se cumprindo cabalmente. Mas passada essa fase dos sinais, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, virá o tribunal de Cristo. Enquanto acontece o tribunal de Cristo no céu, aqui inicia-se um período de tribulação. Pelo que aprendemos na palavra de Deus, serão 7 anos de tribulação, de grande tribulação. Durante esse período, aqueles que foram arrebatados, eles estarão com Cristo, porque imediatamente eles serão levados às bodas do Cordeiro e para o tribunal de Cristo. Ao final dessa grande tribulação, dessa tribulação que acontece na terra, a Bíblia diz que Jesus voltará em glória, e os que foram arrebatados com ele, voltará juntamente. Chegando aqui, vai haver de imediato o julgamento das nações,
Está previsto em Mateus 24, 25. Tendo havido o julgamento das nações, iniciar-se-á um período milenial. Iniciar-se-á o milênio. No finalzinho do milênio, ou após, lá já no encerramento desses 1000 anos, o diabo que estava preso durante esse período, ele será solto para uma última revolta. Depois dessa última revolta de Satanás, virá então o juízo final. Você pode estar se perguntando, mas o que temos nós a ver com esse juízo final? O que nós temos a ver com o juízo do grande trono branco? O que é que a igreja tem a ver com isso? Passo a explicar aos irmãos. E para explicar aos irmãos, eu tenho que dizer quem é que vai participar desse julgamento final. Quem é que vai estar no julgamento do grande trono branco? Certamente, Jesus estará no trono. E aí ver-se-á cumprida a palavra que diz que todo joelho vai ter que se dobrar. Nesse julgamento do grande trono branco, ou no juízo final, vai haver uma aglomeração de pessoas qual nunca vista antes na humanidade. A maior aglomeração de pessoas reunidas num só dia acontecerá no juízo final. No juízo final, estarão lá os que morreram desde Adão até aquele dia. A Bíblia diz que naquele dia, cada um vai ser julgado individualmente, não é julgamento coletivo, julgamento individual. Cada um vai ter que dar conta de si mesmo a Deus. Cada um naquele dia vai ter que se apresentar diante de Deus para prestar contas de tudo que fez nesta vida. Quem é que vai estar no julgamento do grande trono branco? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 diz, ou relata, uma série de pessoas que não herdarão o reino de Deus. E se não herdarão o reino de Deus, certamente elas enfrentarão o juízo final. E a Bíblia diz que vai estar lá naquele dia os devassos, vão estar lá os idólatras, vão estar lá os adúlteros, vão estar lá os efeminados, vão estar lá os sodomitas, vão estar lá os ladrões, vão estar lá os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores. Vão estar lá aqueles que não subiram no arrebatamento. Quem vai estar no grande trono branco, no juízo do grande trono branco? Romanos capítulo 1 descreve característica de algumas pessoas que também não herdarão o reino de Deus. Aqueles que desonrarem os seus corpos entre si,
aqueles que mudaram a verdade de Deus em mentira, aqueles que honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, aqueles aos quais Deus os abandonou às paixões infames. Essas pessoas, certamente, elas se encontrarão com Deus, se encontrarão com Cristo no juízo final. Quem vai estar lá? Ainda seguindo esse texto, aqueles que mudaram o uso natural, no contrário à natureza, que deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O texto lá diz que esses não herdam o reino dos céus. Aqueles que estão cheios de toda iniquidade, eles vão estar lá no juízo final. Aqueles que estão cheios de malícia, aqueles que praticam a fornicação, aqueles que cometem maldade, aqueles que estão cheios de inveja, aqueles que cometem homicídio, aqueles que promovem contenda, vivem no engano, na malignidade, aqueles que são murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, esses estarão lá no grande trono branco, lá no juízo final, e eles vão ter que prestar contas para Deus. Quem vai estar lá no juízo final? Apocalipse 22:15 diz que os cães, os gentios, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Apesar de repetitivo, Timóteo no capítulo 3 também vai dar uma lista dessas pessoas que vão enfrentar o juízo do grande trono branco. Timóteo, ele diz que os homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aqueles que têm aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aqueles como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Assim também os que resistem à verdade. Homens corruptos de entendimento, réprobos contra a fé. Homens maus, homens enganadores. Esses sim irão enfrentar o juízo final. Esses irão enfrentar ali Jesus naquele julgamento do grande trono branco. Naquele dia, Jesus vai estar ali, assentado no trono. Ele vai julgar a todos com cetro de justiça. Interessante que naquele dia, irmãos, naquele dia, homens como Hitler, poderoso, exterminou cerca de 6 milhões de judeus. Ele vai ter que se dobrar diante de Jesus. Ele vai ter que se dobrar e ele vai ter que ouvir o veredito. Ele vai ter que ouvir a sentença. Ele vai ter que ouvir Jesus dizendo que ele está sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Naquele dia, Napoleão Bonaparte, que também exterminou ou determinou a morte de milhões de europeus, foi grande em poder, foi grande conquistador, foi grande líder mundial. Ele vai ter que se dobrar diante de Jesus, e a ele também será dado esta sentença. Herodes o Grande, lembram do Herodes o Grande? Vai se curvar diante de Jesus. Nero
vai se curvar diante de Jesus. Mao Tse Tung, grande líder chinês, causou a morte de 45 milhões de pessoas. Parecia ter força, parecia ter poder. Vai se dobrar lá no dia do juízo final. Ele vai ter que olhar nos olhos de Jesus e receber a sentença. Saddam Hussein, Osama Bin Laden, lembram das Torres Gêmeas? Osama Bin Laden também, se não se converteu, pode ter tido. Benito Mussolini, italiano, líder do Partido Nacional Fascista, primeiro-ministro da Itália na década de 20 e 30, de 30 e 40, foi o principal aliado estrangeiro de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Mussolini vai se dobrar diante de Jesus. Pequenos e grandes, independente de quem era, independente do que fez, independente da fama, independente do poder, independente do dinheiro, independente do status, todos vão estar ali naquele dia. Mas eu quero dizer para você ficar alerta, para você ficar atento, porque naquele dia vai estar ali todos os desviados, todos os cristãos que serviram a Deus durante muito tempo, mas um dia apostatou-se da fé, um dia deixou de vir para a igreja, um dia foi para a prática do pecado, um dia abandonou a Cristo. Esse desviado vai estar ali naquele dia, no dia do juízo final. Moço, moça, velho, criança, muitos que foram batizados no Espírito Santo, talvez foram criados na igreja, talvez até falaram em línguas estranhas, profetizaram em nome de Jesus, expulsaram demônios, curaram enfermos. Muitos desses estarão lá no dia do juízo final. Sabe outros que vão estar lá? Aqueles maridos que traem as suas mulheres, aquelas mulheres que traem os seus maridos, se não confessarem. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre a sua transgressão, ele nunca vai prosperar. Todos que cometeram pecados e nunca confessaram, e estão dentro da igreja, e está pensando que está escondido, e está pensando que ninguém sabe, que ninguém viu, que ninguém vê. Eu quero te dizer que tem um Deus no céu que contempla tudo e sabe de tudo, e conhece o seu caminhar, conhece o seu deitar, o seu levantar. Ele conhece a sua vida, e não tem nada que vai ficar encoberto aos olhos daquele que tudo vê. Naquele dia vai estar ali aqueles que cometem pecados e não confessam, aqueles que trazem consigo pecados escondidos. Naquele dia vai estar ali, naquele juízo final, vai estar pessoas que pecam e não confessam, que vive uma vida mascarada, que traz consigo uma máscara, que tem um desvio de caráter, e pensa que engana a Deus. Você engana o pastor, você engana o marido, a esposa, o pai, a mãe, você engana o patrão, o amigo, mas você não engana a Deus. Os olhos de Deus estão sobre você, e está vendo o seu andar e o seu caminhar. Naquele dia, esses estarão ali. Esses estarão ali. O juízo final, ele vai acontecer. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e as obras de cada um começou a ser analisada.
Abre-se o livro da vida. E quem não tiver com o nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida, isso porque durante o milênio pessoas poderão se converter. A igreja já foi arrebatada, mas pessoas podem se converter. Graças a Deus. Graças a Deus. A Bíblia chama esse dia de o dia da ira de Deus. O grande dia da ira de Deus será esse dia. A Bíblia fala como sendo o dia da grande ira de Deus. Agora, meus irmãos, eu louvo a Deus. E louvo a Deus, sabe por quê? Porque a igreja, irmãos, a igreja, o salvo, o lavado, o remido no sangue do Cordeiro, ele não vai enfrentar o juízo final, ele não vai enfrentar o juízo do grande trono branco. Nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós que aceitamos a Jesus e o reconhecemos como Salvador pessoal da nossa vida, e vivemos em novidade de vida, tendo abandonado o pecado, nós não passaremos pelo juízo final, nós não enfrentaremos o juízo do grande trono branco, porque nós somos igreja, e a igreja vai ser arrebatada antes que essas coisas aconteçam. Portanto, vigiai, orai, estai atentos, porque Jesus vai arrebatar a sua igreja a qualquer momento, e aí nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. Graças a Deus, que nós não vamos enfrentar o juízo final. A Bíblia fala de outros juízos, de outros julgamentos. O julgamento a que nós iremos participar, o julgamento a que nós estaremos presentes, será o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, ele não é um tribunal que tem a finalidade de condenar ou absolver alguém. O tribunal de Cristo, ele não tem a finalidade de lançar ninguém no inferno ou no lago de fogo. O tribunal de Cristo, que é o local, que é o evento a que participaremos após o arrebatamento da igreja. O tribunal de Cristo é um tribunal onde nós receberemos o nosso galardão. Todos os que forem arrebatados já se livrou do juízo final. Todos os que forem arrebatados já se livrou do juízo do trono branco. Todos os que foram arrebatados irão participar desses dois grandes eventos seguintes no céu: a festa das bodas do Cordeiro, a festa das bodas do Cordeiro, e do tribunal de Cristo, um lugar onde Deus irá coroar os seus filhos pelo trabalho que eles fizeram aqui nesta terra. Portanto, se você foi arrebatado, você vai para o tribunal de Cristo, mas não tema, lá será um lugar de bênção, lá é onde Deus vai coroar você, lá é onde Deus vai recompensar você, lá é o lugar onde Deus vai galardoar você pelo trabalho que você fez aqui nesta terra. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, estejamos atentos para irmos no arrebatamento da igreja. Vivamos uma vida santa, uma vida separada, uma vida de quem já deixou para trás o velho homem e está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, porque só vai morar no céu, só vai no arrebatamento da igreja aqueles que tiverem suas vidas santificadas. Amém, irmãos? Quantos vão no arrebatamento da igreja? Glórias a Jesus. Nós não podemos avançar. Eu quero pedir para você ficar de pé e dizer que Jesus
muito em breve voltará. Ele vai levar para si uma igreja sua, especial, zelosa, de boas obras. A Bíblia diz em Tessalonicenses que muito em breve, ante o soar da última trombeta, o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Oxalá que todos nós estejamos com o Senhor para sempre. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Foi uma breve reflexão. Quero pedir já aos nossos obreiros para estar nos ajudando, já estarem se posicionando aqui. Nós iremos orar e nós iremos estar dando início à celebração da Santa Ceia. Nossas diaconisas já se posicionem aqui. Amém? Glórias a Jesus. Aleluias. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, te damos graças, somos gratos a ti, ó Pai, por tudo que o Senhor nos proporcionou aqui nesses 6 anos de IDEPS, ó Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que se fazem presentes aqui nesta noite. Pai, nós iremos participar do teu corpo, do teu sangue, nós iremos, ó Pai, celebrar, ó Pai, neste momento a Santa Ceia, cumprindo uma ordenança do Senhor que foi deixada para a sua igreja. Deus abençoe cada um de nós, que todos nós possamos participar dignamente do teu corpo e do teu sangue, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos.